É o fim da batalha do Sukuna contra os feiticeiros e foi o pior desfecho que eu já vi até agora. Boas pessoal, como é que vai isso? Meu nome é Seth. E para o capítulo de hoje nós temos a volta da Nobara, a técnica do Yuta explicada e o Yuji dando o último e dessa vez de verdade o último golpe no Sukuna. O capítulo começa com o Yuta e o Gojo no treino de troca de corpos, onde o Yuta propõe usar os dedos do Sukuna para Rika copiar a técnica do santuário. Aí, nesta primeira parte do capítulo, o Yuta explica como a técnica de copiar funciona. A Rika tem que comer um pedaço do feiticeiro. Dependendo do nível de importância da parte do corpo, a técnica copiada também tem ainda mais força. Então se ela come a mão do todo, por exemplo, o Yuta tem um Boogie Woogie completo. Mas mesmo que o membro não seja tão importante, pode usar um voto que limita o número de vezes a utilizar a técnica para assim compensar a falta de poder. Porque no fundo é só ter a informação de como a técnica funciona. De igual modo, ela tem que ser compensada com a explicação também do próprio usuário, porque pode copiar, mas não quer dizer que tem tipo 100% do entendimento de como a técnica funciona. Mas eu vou vos dizer, essa explicação deixou de cair bem quando envolveram os votos nessa conversa, porque muita coisa crucial nesse final de capítulo tem simplesmente acontecido por conta dos votos. E a trajetória desse final de Jujutsu tem sido com muito voto no meio, então mano, toma like como essa coisa tá a correr só com votos aqui. Mas enfim, o Gojo nega porque é importante ter uma conexão com Sukuna pro combate. Ele sente isso, é como se fosse uma aposta, é importante ter alguma coisa do nosso lado que esteja ligado com Sukuna. E depois o Yuta fala com o Itadori enquanto explica tudo sobre a sua técnica. E o Yuji pensa assim como nós, que isso quer dizer que desde que o usuário, aquele que teve o membro quebrado para a Rika poder comer para assim copiar a técnica, ele pode utilizar a técnica reversa e assim recuperar a parte do corpo. Então não tem problema em fazer inúmeras cópias ou então copiar qualquer técnica que o Yuta pensar. Só que o Yuta corta esse ponto dizendo que assim não funciona. E o Yuta confirma que a partir do momento que a Rika como um membro do feiticeiro, o feiticeiro não pode regenerar o membro, porque assim a técnica passa a ser zerada. Então se ele regenera a técnica deixa de ter efeito, ele deixa de ter a cópia dessa mesma técnica. Por isso é que até o momento da luta contra o Sukuna, o Hinumaki continua sem os braços e a Anjo continua sem o braço dela. Com isso esclarecido, o Yuta explica pro Itadori que o Itadori tem a possibilidade de utilizar a técnica do santuário do Sukuna, porque até o momento o Gojo confirmou com os 6 olhos que a técnica do santuário já está impregnada na alma do Itadori. Então com isso, o Itadori pode dar um dos seus dedos pro Yuta ingir para assim absorver a técnica do santuário e o Yuji vai estar habilitado a utilizar a técnica também do santuário. Voltando para a luta, as cenas aqui vão começar a decair porque elas vão começar a perder um bocadinho de força à medida que o capítulo vai terminando. Porque o Sukuna observa que o Yuji está sem mais um dos seus dedos e ele conclui que o Yuta blefou quando ele tem insinuado que o 10º dedo do Sukuna tinha perdido. A partir daí, a cena corta para o local onde o dedo está guardado. E é nesse momento que é anunciado que a Nobara está viva, está bem. Já era de esperar, né, que ela tivesse. Afinal, da última vez que nós vimos, ela tinha sido curada, ela tem a chance de sobreviver mais do que todo mundo que até agora morreu nesses últimos capítulos de Jujutsu. Mas ela aparece para poder usar a sua técnica de ressonância no dedo do Sukuna, para assim conseguir afetar o Sukuna do outro lado, da mesma forma que ela afetou o Mahito na última luta em que teve contra o Yuji e o Mahito também. Mas aí vocês pensam, o dedo do Sukuna é resistente a qualquer técnica de Jujutsu e qualquer ataque físico, mas bom, a Nobara tem um voto para poder fazer com que a sua técnica tenha efeito e não necessariamente destrua o dedo do Sukuna. Mas agora vamos ainda fazer uma pausa e tentem ainda analisar comigo se isso aqui não parece estranho, porque tá todo mundo a utilizar votos, o Todo utilizou votos, o Sukuna já nem tô surpreendido, o Yuta utilizou votos e até a Nobara, que acordou agora aparentemente, também sabe utilizar votos. Votos parece superior ou então quase mais importante que as próprias técnicas Jujutsu. Tá todo mundo a utilizar. Eu não sei se foi propriamente a Nobara que utilizou aqui votos para poder ter efeito no dedo do Sukuna, ou talvez foi o Utahime que utilizou, porque a conversa estava entre o Utahime e aquele velho da guitarra. Mas com isso, o Sukuna leva um golpe de ressonância, que lhe inibe de utilizar qualquer das suas técnicas nesse momento. Literalmente é um dos diálogos do Sukuna, é um dos diálogos mais desnecessários que eu já vi, que até seria bem melhor ser o narrador a dizer do que o próprio Sukuna a dizer, porque ele leva o golpe, ele comenta que foi aquela mulher, que ele está comentando que foi a Nobara que deu o golpe nele, e ele aqui diz que ele não consegue expandir o domínio, não consegue utilizar a técnica. Mano, é estranho porque isso da Nobara tá aqui, nem devia ter acontecido, porque já é desde o capítulo anterior que é dito que o Sukuna não podia utilizar expansão de domínio. Tentou expandir 2 vezes
vezes sem ter a técnica dele para poder sequer expandir o domínio. Então a Nobara está aqui numa situação que nem era suposto acontecer. Mas pronto, aqui chegamos numa cena em que o Yuji fica boa alegre em ver a Nobara e tal, né? Curti desse momento assim da alegria, mas mesmo assim podia ser utilizado de outra forma. E a partir do momento que o Sukuna leva o golpe da Nobara, o acerto garantido da expansão de domínio do Yuji acerta. Vamos só abrir aqui um parênteses. Eu não entendi, eu sei que vocês também não entenderam. Nós não fazemos a mínima ideia como raio a expansão de domínio do Yuji funciona. Nós já sabemos que é um domínio improvisado, mas não há substância suficiente. Tipo, inicialmente eu tinha feito uma teoria sobre isso. Se quiserem podem visitar o Instagram para poderem ver a teoria que eu fiz, que o domínio do Yuji teria alguma coisa a ver com as almas. E até agora foi. Para mais que inicialmente cada um aparecia como, talvez como o Yuji visualizava a alma de cada um, porque mudaram de forma e tudo de uma luta para outra. Mas ainda assim nós não sabemos como é que o domínio do Yuji funciona. Para mais esse acerto garantido também, eu já nem quero saber. E aqui sai o acerto garantido, o Yuji vai para cima do Sukuna sem dar espaço para respirar, é joelho da cara, soco do queixo, o Sukuna até vomita alguns dedos e depois o Sukuna devolve um soco. Aí, para finalizar definitivamente isso tudo, o Yuji dá um soco divergente na cara do Sukuna, finaliza o Sukuna com um último Black Flash e assim o Sukuna é derrotado. Então vê aquelas cenas em que o inimigo fica sem as pupilas e tal, e também pelo aspecto do Sukuna parece que ele realmente levou um golpe que podemos dizer que ok, definitivamente ele não vai sair daqui bem, mas ainda assim esse raio negro sem emoção eu não curti. Eu não curti, vocês não curtiram, e vocês lembram-se dos 8 raios negros que tinham acontecido da última vez? E para mim esses foram os melhores, eu ainda prefiro aqueles, tinham mais emoção, gostei mais. Esse aqui sinceramente não senti nada, mas pelos vistos é assim que a batalha contra o Sukuna finalmente termina. Agora, assim tá bom pra vocês? Porque pá, mano, se faltam 4 capítulos pra poder terminar Jujutsu, e eu acho que talvez essa cena do Sukuna vai finalizar tipo Madara, estão a ver, em que vai haver um inimigo maior, o Sukuna vai ser utilizado como material pra alguma coisa, e eu acho que é provavelmente isso. Mas o Yuji não derrotou o Sukuna sozinho, só isso já estragou o final pra mim. Tipo, não leva muito a mal, eu ainda percebi o que é que o Gege queria fazer, do tipo, o Megumi ajudou aqui, a Nobara ajudou lá, e o Yuji finaliza no fim, tipo os 3 a finalizarem. Eu vi a cena, é engraçado no papel, mas com tudo que foi construído aqui não faz sentido. Era pro Yuji finalizar isso, era pro Yuji finalizar sozinho, era para termos mais entendimento sobre quem é o Yuji, ver se pelo menos tinha mais ou menos alguma coisa para finalizar aquilo que é o Yuji como personagem. Mas enfim, nós vamos falando sobre isso, vamos falando sobre os próximos capítulos. Tá quase a terminar Jujutsu Kaisen, vamos continuar a falar sobre esses capítulos também. Sobre esse capítulo também vai haver mais teorias, então nós vamos continuar a falar. Eu só quero que vocês levem para casa e guardem esta informação aqui. Prestem atenção, guardem essa informação. Faltam poucos capítulos para terminar. O Sukuna tá derrotado. Tipo, aqui acabou. Aqui a batalha acabou. Mas mesmo assim, nós não sabemos nada sobre o Hakari e a Arahume. E com isso, vemo-nos na próxima, pessoal. Peace.